Fala nação, seja muito bem-vindo ao canal Cláudio Simões, o canal que é acima de tudo rubro-negro e traz para vocês conteúdos diários, tudo sobre o mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje é no amor porque nós ganhamos ontem o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Resultado importantíssimo para o Campeonato Brasileiro que a gente estava bem atrás. Estamos correndo atrás do prejuízo, hein? E essa vitória contra o Santos fora é importantíssima porque nos deixa 8 pontos do líder Palmeiras, que perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Então o Flamengo soube aproveitar a oportunidade da rodada. Uma análise rápida pelos jogadores. Eu acho que o Santos fez algumas defesas, mas também teve uns erros, principalmente no gol. Foi um frango. E que nos deixa com sinal de alerta, né? Porque não é possível mais um goleiro irregular no Flamengo. Temos aí o Diego Alves e o Hugo, que infelizmente não tem condições de ser titulares. O Santos foi comprado por uma bagatela. É o primeiro erro dele do Flamengo que resulta em gol. Contra o Torino ele já tinha errado na saída de bola. Ontem errou de novo uma vez na saída de bola, então pra mim o sinal de alerta tá ligado. Isso não pode voltar a acontecer, não é possível. Fizeram algum trabalho ali com o gol do Flamengo, que todo goleiro que tá passando ali tá errando coisas bobas. O Mateuzinho foi ok, o Gustavo Henrique foi ok, o Pablo teve alguns erros também na saída de bola, alguns erros de cobertura. Me deixou meio bolado isso daí, porque o Pablo na minha opinião, é o zagueiro titular junto com o Rodrigo Caio. Mas ele às vezes tem uns erros bobos. O Ayrton Lucas fez bem, o Thiago Maia, ok. O Vitor Hugo para mim é um ponto positivo. Apareceu aí como titular meio que na surpresa e foi muito bem, na minha opinião. Ainda mais ali numa posição que a gente tá em crise, né? Ontem eu até escalei o João Gomes, mas ele estava suspenso, ou seja, nós tínhamos o Diego e o Thiago Maia, e o Dorival veio com o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Então, para mim foi uma boa surpresa. O Everton Ribeiro para mim estava bem ontem, por incrível que pareça. Chamou a responsabilidade como principal jogador do time que foi a campo ontem e foi bem. O Vitinho, cara, meu Deus, Vitinho, sempre destoando negativamente. Ele tá sempre num ritmo, ou 2 ou 3 ritmos abaixo do resto do time, do elenco. Não tem condições mais pro Vitinho, cara. Não tem. Como o Diego também não tem, o Vitinho não tem, o Arão não tem, o Diego Alves não tem. Tem alguns jogadores que precisam sair. O Vitinho foi contratado a peso de ouro e vamos assumir esse prejuízo aí porque não tem condições de continuar. O Pedro foi bem, fez o gol de número 50 em 134 jogos. Ele pra mim o Pedro é um excelente jogador. O esquema que o Flamengo joga não favorece muito, mesmo assim ele briga, ele tenta, ele se posiciona, ele erra também. Pedro passou por uma fase ruim que também foi culpa dele, perdendo alguns gols, muito estressado, muito irritado, mas a gente torce aí por uma melhora, torce para que o Dorival faça um esquema que possa favorecê-lo. Na minha opinião, o Dorival já tem um ponto positivo em escalar o Pedro e o Gabigol, então o Pedro tem tudo para crescer na continuidade da temporada. Os que entraram, o Arrascaeta foi ok, o Diego foi ok, mas não tem condições de continuar no Flamengo. Quebra galho, vai quebrar galho esses jogos aí e tá ótimo. Já podia ficar até lá em Santos já. O Lázaro foi ok também, mas Lázaro não pode perder aquele gol, mano. Ele não pode perder aquele gol. O Flamengo para matar a partida, ele de cabeça baixa, chuta fraquinho, nem olhou pro goleiro. Lázaro, tá mal também, tá mal. Mas foi ok no jogo, mas as últimas partidas dele não tem ido bem, como ele estava no começo da temporada, se destacando.
Algo aconteceu. E o Gabigol, cara, mais uma. Pô, fez o gol, decidiu a partida. Mas mais um amarelo desnecessário. Ele sofreu a falta ali. O maluco já iria receber um amarelo pela falta. O Gabigol foi lá, pediu o amarelo dele. Ô Gabigol, para com isso, mano. Para com isso, cara. Para com isso que a gente precisa de você todos os jogos. Pô, tá fazendo reversa, tá jogando por escala o Gabigol, sério mesmo. Toma os amarelos que é nítido que é pra tomar uma suspensão. O Davi Luiz entrou no finalzinho, acho pouco tempo para avaliar. Apesar que já com a linha de 3 zagueiros ali, o Davi Luiz, os atacantes do Santos receberam uma bola entre os zagueiros ali que não podia acontecer. Mas aí não é só falha do Davi Luiz, né? Eu acho que o Dorival Júnior fez o que podia, surpreendeu na escalação e foi bem a escalação dele, porque o Flamengo dominou o primeiro tempo praticamente. Alguns momentos de erros bobos, mas o time se postou muito bem, controlou muito bem o primeiro tempo e poderia ter saído do primeiro tempo com um placar melhor, né? Porque o Pedro também perdeu um golzinho lá de cabeça que não pode perder. Então o Dorival para mim foi muito bem nessa partida. E o Flamengo agora no Campeonato Brasileiro está em 7º lugar, 8 pontos do líder Palmeiras. E tem uma sequência importantíssima. Uma sequência no geral e no brasileiro. Os próximos 3 jogos do Flamengo são simples. Simples. Libertadores, quarta-feira, 9h30. Pelo menos a gente tem uma vantagem. O Corinthians no domingo na Arena Itaquera, jogo dificílimo. Até porque o Corinthians tomou uma porrada agora do Fluminense e vai decidir sua vida na Bombonera na Libertadores. Ou seja, a gente pode pegar o Corinthians em crise total. Provavelmente o técnico deve até cair, se tomar uma sapecada lá na Bombonera. Ou pode pegar o Corinthians com moral, né? Vai que os caras ganham lá. E aí já vai ser um termômetro para as quartas finais da Libertadores, porque o Flamengo passando e eles passando, muita gente se enfrenta. E depois tem o Atlético Mineiro, na outra quarta, dia 13. Às 21h30 no Maracanã. Um jogo que o Flamengo está em desvantagem. E existe sim um desgaste físico causado pela tabela equivocada, mas também pela viagem desgastante para a Colômbia. Então, eu acredito que o Flamengo deve poupar alguns jogadores contra o Corinthians, mas nós vimos que ontem contra o Santos, com um time bem alternativo, o Flamengo consegue ser competitivo. Óbvio que, na minha opinião, o Corinthians tem mais time do que o Santos. O Corinthians faz mais pressão no seu estádio que o Santos. O Corinthians está num momento melhor do que o Santos. Mas pode chegar lá aos cacos ou com moral. E o Flamengo vai ter que saber lidar com isso. E vai ter que saber lidar com isso provavelmente não com 100% do seu elenco, porque quarta-feira seguinte tem Libertadores, um jogo entre mata-mata, né? Libertadores e a Copa do Brasil, que o Flamengo precisa reverter o resultado em casa, mas reverter o resultado. Então, no geral, na análise geral, o Flamengo está decidindo a vida dele. Esse é o fato. Por que está decidindo a vida dele? Porque o Libertadores, obviamente, é a Copa do Brasil, ponto. Só que no Brasileiro também é importantíssimo. Porque se o Flamengo ganhar do Corinthians na Arena Itaquera, o Flamengo depois vai pegar Curitiba, Juventude, Avaí e Atlético Goianiense. São 4 adversários que o Flamengo tem condições de ganhar. Para não dizer obrigação de ganhar também, né? Então, essa é a semana, mano. Esses são os 3 jogos do resto da temporada do Flamengo. O Flamengo pelo menos não perder pro Corinthians, fizer um pontinho em São Paulo, tá bom. Não é o ideal porque demos moles no Campeonato Brasileiro e estamos correndo atrás. Mas na minha opinião, deixa o Flamengo muito bem para as rodadas seguintes, porque vem 4 jogos que o Flamengo tem plenas condições e pressão ali para ganhar.
E aí nós vamos ver ao final das próximas 5 rodadas o Flamengo vai estar lá em cima brigando pelo título, a 1 ponto do líder, ou se o Palmeiras, né, fizer também 5 jogos espetaculares e ganhar e manter a distância. Mas de qualquer forma, se o Flamengo ainda pensa no brasileiro, essa distância não pode aumentar. Essa é a realidade. O Palmeiras já tropeçou agora, ou seja, ele também está entre jogos de Libertadores e Copa do Brasil, apesar que a vantagem deles na Libertadores é ótima, mas é natural qualquer time virar a chavinha e colocar como prioridade a Libertadores. E é isso aí, rapaziada. Tem também aí o acerto do Vidal por 18 meses até dezembro de 2023. Na minha opinião, é uma grande contratação, mas nós vamos fazer uma análise num vídeo próprio falando sobre o Vidal e os possíveis reforços do Flamengo nessa janela de meio de ano. Muito obrigado mais uma vez, até breve.